Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma vez fazendo uso aqui da internet para deixar algo da palavra de Deus para vocês. Hoje o nosso vídeo é bastante pequeno, farei apenas uma pequena leitura da palavra de Deus no livro de Abacuque e já começo dizendo para vocês que qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, viu? Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Esse é um versículo que afligiu o coração de Martinho Lutero e redundou na reforma do século XVI. Um versículo que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. E o apóstolo Paulo repete esse versículo em Romanos e em Gálatas, mas suas raízes estão lá no Antigo Testamento, quando Deus afirma que a salvação sempre se efetuou através da fé, e nada mais do que a fé. Vamos apenas ler alguns versículos no capítulo 1 e vamos comparar com o que estamos vivendo nos dias de hoje, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo conhecido, ok? Então isso aqui não vai uma mensagem para um povo específico, mas para todos aqueles que se interessam pela palavra de Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada e estarei lendo para vocês na versão Almeida e Corrigida. O peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios, entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando for contada. Isto é Deus falando. E como é Deus falando, e Abacuque é um livro antigo, Deus continua falando como é que ele castigaria a nação pecaminosa, utilizando os caldeus, ou seja, a Babilônia. Então eu lerei aqui na íntegra o que Deus respondeu a Abacuque. Eu já comecei a ler a resposta no verso 5, estarei lendo o verso 6 agora. Deus ainda falando para os dias de Abacuque agora. Porque eis que suscito, levanto, trago os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E eu me pergunto, será que teria alguém hoje, ou alguma nação comparada aos caldeus naquela época? Horrível e terrível é
Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Até aqui falou Deus, respondendo à oração de Abacuque. Mas Abacuque ainda insiste. Permaneçam comigo mais um pouquinho. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso, ele se alegrará e se regozijará. Por isso, sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Abacuque ainda fala: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguído. Então o Senhor me respondeu, diz Abacuque, e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Isto me fez lembrar dos outdoors aí, como se Abacuque estivesse já na sua época, falando sobre os outdoors hoje, que estão aí espalhados na beira das nossas rodovias do Brasil inteiro, nas cidades inteiras, e até quem passa correndo de carro consegue ler o que está escrito lá. Verso 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Veja, Abacuque falando agora do futuro do seu tempo. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá,
não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Parece que agora Abacuque mudou de pessoa ou de personagem. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura, não se levantarão de repente os seus extorquidores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos se despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura, não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quero concluir aqui a minha leitura no versículo 14 do capítulo 2 de Abacuque. Que você, meu amigo, possa meditar sobre isso. Se há semelhança com o mundo de hoje, ou com uma certa nação bem conhecida, não é mera coincidência, porque a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Os jornalistas podem se corromper, a mídia fala o que querem que eles falem. Bons homens e boas mulheres que exercem a profissão do jornalismo transmitem notícias mentirosas para enganar o povo, mas também eles darão conta do que estão fazendo, torcendo a justiça, torcendo a notícia, fazendo a palavra dizer o que ela não quer dizer e querendo fazer com que o fato negue-se a si mesmo, mas contra fatos não há argumentos. Que Deus abra o entendimento daqueles que assistirão este vídeo e que você possa ver com que clareza o que Deus está dizendo sobre esta nação brasileira e sobre as nações que agem como o Brasil. Que Deus te abençoe e que você possa orar por esta nação, porque o único que pode salvar este Brasil é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome dele mesmo, do Senhor Jesus. Amém? Amém?